O Senado vai instalar oficialmente amanhã a CPI da Covid. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem o objetivo de investigar as ações e as omissões do governo federal na gestão da pandemia e também os repasses de recursos federais para estados e municípios. Ontem, o portal UOL revelou que, numa tentativa de juntar argumentos de defesa para o governo Bolsonaro, a Casa Civil da Presidência da República elaborou uma tabela com 23 acusações muito frequentes e enviou essa lista a 13 ministérios para que respondessem. As acusações listadas pela Casa Civil são as seguintes: o governo foi negligente com o processo de aquisição e desacreditou a eficácia da Coronavac, que atualmente se encontra no Programa Nacional de Imunização. O governo minimizou a gravidade da pandemia, negacionismo. O governo não incentivou a adoção de medidas restritivas. O governo promoveu tratamento precoce sem evidências científicas comprovadas. O governo retardou e negligenciou o enfrentamento à crise no Amazonas. O governo não promoveu campanhas de prevenção à Covid. A lista reunida pela Casa Civil como preparação para a defesa do governo Bolsonaro na CPI inclui críticas frequentes em relação a falhas nas medidas econômicas e a falta de coordenação nacional no enfrentamento da pandemia. O governo não coordenou o enfrentamento à pandemia em âmbito nacional. O governo entregou a gestão do Ministério da Saúde durante a crise a gestores não especializados, militarização do Ministério da Saúde. O governo demorou a pagar o auxílio emergencial. Ineficácia do PRONAMP, programa voltado para micro e pequenas empresas. O governo politizou a pandemia. A Casa Civil da Presidência da República reuniu acusações ao governo desde a testagem da população para a Covid até o tratamento de pacientes nas UTIs. O governo falhou na implementação da testagem, deixou vencer os testes. Falta de insumos diversos, kit intubação. Atraso no repasse de recursos para os estados destinados à habilitação de leitos de UTI. Genocídio de indígenas. O governo atrasou na instalação do Comitê de Combate à Covid. O governo não foi transparente nem elaborou um plano de comunicação de enfrentamento à Covid. O governo não cumpriu as auditorias do TCU durante a pandemia. A lista de acusações produzida pela Casa Civil menciona uma preocupação externada por cientistas brasileiros e estrangeiros. A caracterização do Brasil como um covidário, ou seja, um país com alto nível de contágio e mortes e propício a proliferar novas variantes. A lista menciona ainda a acusação de envolvimento do governo Bolsonaro com fake news espalhadas pelo chamado Gabinete do Ódio. Brasil se tornou o epicentro da pandemia e covidário de novas cepas pela inação do governo. General Pazuello, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, General Braga Neto, o ex-ministro da Casa Civil e atual ministro da Defesa, e diversos militares não apresentaram diretrizes estratégicas para o combate à Covid. O presidente Bolsonaro pressionou Mandetta e Tais, os ex-ministros da Saúde Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, para obrigá-los a defender o uso da hidroxicloroquina. O governo federal recusou 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. O governo federal fabricou e disseminou fake news sobre a pandemia por intermédio do seu gabinete do ódio. A Casa Civil declarou que o documento mostra apenas o óbvio, que o Ministério está fazendo o seu trabalho de coordenação de forma antecipada, integrada e consistente, e que os dados e números serviriam para esclarecer qualquer questionamento da CPI e se preparar para desmentir narrativas mentirosas que visem a atingir e desacreditar o governo federal.